bem? Tudo certo? Médio certo? Gente, sou Plínio, a gente vai se ver bastante aqui na ULI, e essa aula é uma aula muito especial para mim, eu gosto bastante de falar sobre Deus, discutir essas questões. Não ouvi Luciana falar que está brigada com Deus, não sei por que motivo ela está brigada com Deus, mas dependendo, a briga é justa. Mas não vou entrar no mérito porque eu não ouvi, né? Gente, essa aula então, todos bem, né? Vou fazer 2 minutinhos de acordos que eu faço com calma, mas hoje não vou fazer com calma, vou fazer em 2 minutos, que é o seguinte. Quem quiser perguntar já sabe, levanta a mão, espera o microfone. Como a gente já tem um andamento da aula um pouquinho atrasado, me ajudem encurtando um pouquinho, né, as perguntas e tal. E normalmente se a pergunta não couber aqui no básico ou na aula de hoje, eu vou dizer em que aula ela está, em que ciclo, como que vai ser, né? Eu costumo fazer para quem era jogador de videogame Mario, aí fazer esse teletransporte, sabe, entra num tubinho, sai lá na aula 8 do ciclo 2, lá vai ter isso. Aí vai ter que esperar, porque a aula 8 é só semestre que vem, né, do ciclo 2. Mas a gente faz isso para não bagunçar os temas e não dar spoiler das aulas dos próximos ciclos, tá? A gente vai falar de Deus a partir de uma ideia de que a concepção espírita de Deus e o significado da fé à luz do espiritismo, certo? Deus é pano para manga, gente, né? Vocês vão me encontrar lá no 10 e a gente vai começar falando de Deus na primeira aula de novo, e depois na segunda e assim por diante. A gente vai trazer hoje alguns conceitos, discutir um pouquinho sobre a questão de como o espiritismo enxerga Deus e como que a gente pode se apropriar dessa ideia de Deus e do que é, né, ou do que vem a ser, ou do que pode ser Deus. E ao longo da ULI a gente vai aprofundando um pouquinho essa ideia do divino, do sagrado, da religiosidade, para que a gente possa chegar lá no ciclo 10 com uma reflexão bastante singular, porque Deus é uma coisa bastante singular, né, deveria ser pelo menos, e própria, né? Então, não é muito abusado da minha parte, talvez seja, mas já que eu tive a intuição, agora eu vou falar, que Deus é de cada um, né? Não tem, então, acho que essa seria uma conclusão boa, se a gente conseguir começar a pensar sobre isso, e não é pensar assim, mas é pensar sobre isso, já acho que é um bom começo para a discussão de Deus, e aí talvez a gente até entenda a Luciana, que eu não ouvi, que brigou com Deus, já que Deus é dela, né? Então, se a gente deixar cada um olhar para Deus com o seu olhar, tal, a gente vai entender um pouquinho isso. Mas a gente vai discorrendo sobre isso durante o dia de hoje, tá bom? Essa aula ela passa por Deus como causa necessária. Eu vou explicar um pouquinho por que a gente entende no Espiritismo, e principalmente aqui nessa casa, Deus sendo uma causa necessária. Esse microfone está um pouquinho dando uns... Se tiver um outro aí para a gente trocar, ele está... Tem, dando um estalo. Tá vendo? Tá, ou talvez seja um ajuste aí. Vamos lá. Oi. Oi. É só acho que tirar um pouquinho, está muito alto para mim. Baixar um pouco. Aí. Ah, melhorou. Não, talvez. Tá bom aí? Não está ruim? Eu estou dando um negócio no meu ouvido. Não, eu acho que isso é minha voz mesmo, que é meio assim, meio atacada. A percepção de Deus ao longo... levante um pouquinho ele aí, eu vou tentar afastar. Pode subir um pouquinho aí, isso, eu vou tentar usar ele mais distante, assim, para ele não ficar tão... A percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade, isso é fácil, né? A gente vai falar durante 3.000 anos, então lá por 3 da manhã a gente termina esse tópico, né? Deus em toda a humanidade. Materialismo, espiritualismo e espiritismo, quais são as diferenças, por que a gente vai falar disso, o que tem a ver, né? Qual que é a oposição, por que a gente tem uma ideia materialista, por que a gente tem... Qual que é a diferença entre espiritualismo e espiritismo? O bem e o mal, super fácil também, a gente resolve rapidinho. Bem e o mal. A humanidade está discutindo isso desde dos Vedas, lá antes de Cristo. A prece como mecanismo de ligação a Deus, talvez essa seja o tópico mais rápido, a gente desenvolve ele em 6 dias. Né?
e a fé e a compreensão de Deus, aí a gente morre aqui e não termina. Não sei quem que criou esse plano de aula, mas Adenauer tem uma capacidade incrível. Tudo isso aqui que eu não vou conseguir fazer em 100 dias, ele resolve em 4 páginas do livro. Vocês já leram? Pronto, então, está resumido em 4 páginas do livro, 2 folhas, né? Então, esse poder de síntese que Deus deve ter dado a ele e não me deu, eu vou usar aí nas próximas horas, tá? Foi pedido pizza hoje? Vai ter aquele intervalo às 11h30, tá? Vai? Então tá tudo certo. Gente, Deus como causa necessária, e a ideia de Deus como causa necessária é que Deus é utilizado para uma coisa muito simples, que é explicação da origem de tudo. Se a gente for perguntando para alguém, uma pergunta atrás da outra, vai chegar em Deus. Não importa o que seja. Faça esse exercício para vocês verem como dá certo. Né? Querem? Vamos fazer juntos? Ó. Quem fabricou essa cadeira? Quem fabricou? A fábrica, né? De cadeiras, pode ser? Beleza, mas aqui, daí, para fabricar a cadeira, ela usou metal. Quem fabricou o metal? A fábrica de metal. E para fabricar o metal, ela usou o quê? Minério, de ferro, sei lá, né? Vamos supor que seja, para a gente não entrar muito no mérito da engenharia aí. Quem fabricou o minério de ferro? Tá quase em Deus já. 3 perguntas, não precisou muito, chegou em Deus, gente. Sacaram? Foi a natureza. Quem fabricou a natureza? Deus. 4 perguntas e a gente chegou em Deus, entendeu? Né? Então, por que você foi mal na prova, meu filho? Porque foi Deus. Já sei que vai chegar em Deus. Se eu falar que foi por causa da matéria, da química, que não sei o que, da tabela periódica, que eu não sabia, que tinha um elemento lá, que estava na natureza e que era de Deus, então, mãe, foi Deus. Né? Entenderam? Beleza? Quando apertar o juízo, Deus. Vai chegar em Deus. De 3 a 5 perguntas, chega em Deus, gente, em qualquer coisa do planeta. Dependendo do grau de instrução, porque eu podia enrolar aqui, falar que tinha uma cadeia de carbono com não sei o quê, mas ia passar disso e ia chegar em Deus. Então, por isso que Deus é a explicação de origem de tudo. Né? E a gente usa Deus há muito tempo, provavelmente desde que a gente é gente. Né? Antes de ser gente nessa vida, tá? É a gente mesmo. Quando a gente deixou de ser princípio espiritual e passou a ser espírito e começou a reencarnar. Mas isso é spoiler da aula 4, evolução, não percam, daqui a 2 semanas. Né? Eu já ia me empolgar com ela. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Alguém já leu essa frase? Pronto, essa frase ela traz muita coisa importante dentro dela, olha só. Quando ele fala inteligência suprema, ele está promovendo uma harmonia e coerência nas obras da criação. Sabe por quê? Porque se a gente for perguntando, é óbvio que alguém muito mais inteligente do que a gente criou tudo isso. Porque é muito complexo. Então, quando a gente olha para a complexidade das coisas, a gente vai buscar em Deus essa explicação porque ele é a inteligência suprema. E é muito simples eu dizer que foi alguém muito mais inteligente que fez tudo isso. De novo, na mesma teoria das perguntas que chegam em Deus para qualquer coisa, quando a gente foi perguntando quem sabe mais, a gente vai chegar em Deus também. Né? E quem é mais chega em Deus. Né? Se fizer esse exercício, vai chegar em Deus. Então, isso resolve uma coerência nas obras da criação. Porque é tão perfeito que tem que ter sido alguém mais inteligente para ter criado. Você pega um passarinho, ele é pintado de um jeito, né, de a pena, as cores, as tonalidades. Aí você fala, tinha que ser Deus. Né? Porque se eu pegar o melhor pintor, ele não consegue pintar um passarinho tão bem quanto foi pintado ali, aquele passarinho que nasceu. E aí nasceu de quem? Ah, da mãe dele, do ovinho. E a mãe dele, e aí vai chegar em Deus. Então, isso é como a gente entende por que é essa inteligência suprema. E aí, quando eu falo causa primeira de todas as coisas, é porque a gente compreende Deus pelas suas obras. A gente não sabe falar sobre Deus se a gente não falar sobre o que Ele criou. Não tem, não consegue, pode tentar, pensa aí. Né? Não vai. Não, foi Deus quem fez, foi Deus que criou, isso tinha que ser coisa de Deus. Por quê? Porque a gente descreve e define Deus a partir das suas obras.
Então, é muito simples eu dizer que ele é a causa primeira de todas as coisas, naquela minha teoria, que se eu pegar qualquer coisa e perguntar 3 ou 4 porquês, eu chego em Deus. Por quê? Porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Só que Deus é a causa primeira de todas as coisas conforme a gente vai entendendo. Ele vai ficando mais profundo. Né? Porque Deus era o responsável pelos terremotos 1.500 anos atrás. Não deixa de ser, se pensar que ele foi quem criou tudo. Mas hoje a gente já sabe que terremoto é causado por movimento de placa tectônica. Daí é simples, você pergunta, e quem move a placa tectônica? Deus. Entendeu? A gente só andou um nível. Né? Se eu não soubesse que foi uma fábrica de cadeiras e uma fábrica de metal que fez a cadeira, eu falava, quem fez a cadeira? Deus. De primeira já. Então, à medida em que a gente se aprofunda no conhecimento humano, na ciência, no entendimento, a gente coloca Deus mais profundamente na causa primeira de todas as coisas. Entenderam esse exercício? E aí, à medida em que a gente não conhecia como ser humano, pensando na humanidade, né, a gente achava que era Deus que fazia chover, mas não é, é a precipitação do acúmulo de água que forma uma nuvem e chove. Mas quem que faz a água subir? Ah, o calor. Quem que faz o calor? O sol. Quem fez o sol? O Big Bang. Quem fez o Big Bang? Deus. Entenderam? Aí você vai indo até onde você conhece, e depois que você não conhece mais, você faz o quê? Deus. Eu tentei responder uma prova de física assim, Deus na questão 2, não deu certo. Acho que a professora não tinha assistido essa aula. Eu vou mandar para ela reformular, né? Porque no final era Deus que resolvia aquelas fórmulas, não eu. Né? Mas não deu certo. Deus não me ajudou a usar seu nome em vão, né, para uma notinha de física. Tá bom, gente? Fomos bem? Entenderam essa ideia? Fica mais fácil de compreender essa frase, né? Então, inteligência suprema, porque dá coerência, ou seja, é óbvio que ele é o mais inteligente de todos e fez tudo isso. 2, tudo que ele fez, foi ele que fez, então eu entendo ele pelas obras. Quando eu olhar uma obra, eu falo, foi Deus. Então eu passo a definir Deus pelas suas obras. E aí eu falo assim, causa primeira de todas as coisas. Primeira até onde eu sei. Quando eu não souber, eu paro nele. Fechado? Tentem fazer isso no trabalho. Quando tiver que resolver alguma coisa, não tiver resposta, fala, Deus. Dá certo na maioria das vezes, pelo menos por alguns minutos. A pessoa pode ficar te olhando, esperando, enquanto Deus lhe dá alguma inspiração. Aí, gente, Adenauer traz... essa frase aqui, ó. Deus é também uma necessidade psicológica. Olha o que ele faz, né, com a definição de Deus. Deus, uma necessidade psicológica. Por que que Deus é uma necessidade psicológica? Ó, se olhar para a água e perguntar 2 vezes, já chega em Deus. Quem fez a água? Quem vazou? Quem tirou a água da natureza? Deus. Chega em Deus em 2 vezes. Olhei para a garrafa e pensei, Deus está mais perto na água do que na cadeira. Olha a viagem da pessoa. Ó, quando Adenauer fala que Deus é uma necessidade psicológica, primeiro ele está colocando isso daqui, ó. Em termos de necessidade, ele está trazendo para a gente a ideia da segurança de sua existência. Sabe por quê, gente? Porque no aperto Deus está lá. Então, essa segurança da existência de Deus é uma necessidade nossa para estabilizar. Sabe assim, quando... Não, eu sei que Deus está lá. Deus está lá, então no final vai dar tudo certo, porque Deus está lá para resolver. Então, essa necessidade que a gente tem nos transmite uma segurança. Ou seja, a existência de Deus transmite uma segurança para essa necessidade de poder ter alguém que resolva se der tudo errado no final. Manja a gente quando tem a mãe, quando é criança, né? A grande maioria de nós pode contar com isso, ou da mãe ou do pai, ou dos dois. Alguns não puderam contar com nenhum dos dois, e aí são exceções, mas em geral, na treta, mãe, resolve, né? O irmão mais velho, resolve, né? Eu era o irmão mais velho, eu sempre resolvi os BOs da minha irmã na escola. O ser humano por si só não se autoexplica. A gente não se explica, gente. Vai chegar uma hora que a gente vai precisar de Deus para explicar a gente, o que a gente pensa. De onde eu vim? Da minha mãe. Né? Ah, legal. E para entrar na minha mãe, como que eu entrei? Ah, pelo espermatozoide do meu pai. Né? E assim vai. Vai chegar onde, gente?
Deus, porque a próxima pergunta foi nas glândulas que produzem os hormônios sexuais e a próxima foi Deus. Entenderam? Então a gente vai sempre dar esse loop e pensar o seguinte: o fato de existir Deus me dá uma segurança porque eu não consigo me auto-explicar. Aquilo que eu não consegui explicar, ao invés de eu entrar em looping, sabe, de nervosismo, de ansiedade, de não ter a resposta, eu falo, Deus. Entenderam? Consegue entender como ele tranquiliza a nossa mente? A existência de Deus tranquiliza demais a nossa mente. Por isso ele é uma necessidade psicológica, porque sabendo que é Deus, está tudo bem, não precisa nem saber de onde veio a cadeira mais. Foi Deus. Conseguem se perceber nesse lugar? Tipo, Deus, pronto, entregou. Então a gente está treinado ao longo das encarnações a ter Deus como essa segurança. Né? E aí, por isso, Adenauer faz essa proposição para a gente refletir, que é, Deus é também uma necessidade psicológica, por isso precisamos aliviar as tensões de não saber de onde eu vim, para onde eu vou, do que eu sou, o que eu tenho, por que isso, por que aquilo. Né? Fechado? Fomos bem nessa reflexão do conceito? Então tá bom. Aí, gente, a gente vai para a evolução do espírito e a compreensão de Deus. A gente vai ter a aula 4 sobre evolução, ela é bem complementar nessa etapa aqui. Mas a percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade. Deus é sempre atualizado, gente. O que já nos ajuda a entender que Deus é singular e é de cada um, porque se ele fosse o mesmo, ele não era atualizado, concordam? Sacaram isso, ó? Por que que o Deus de 700 anos atrás era o Deus que fazia chover, que fazia parar, que controlava as pragas da lavoura, e hoje é o adubo, o fertilizante, o inseticida, sacaram? Então, a gente trocou, deixa Deus, fica tranquilo, que a gente já entendeu que é fósforo e tal, né? Como que é? NPK, né? Que faz a planta nascer lá, né? Pronto, entendi, ótimo. Então, vou adubar aqui para a planta nascer. Não preciso rezar para Deus para a planta crescer, preciso pôr adubo. Né? Legal, Deus não tem mais essa função. Agora, atualizei. Deus vai fazer o quê? Vai fazer com que chova. Aí eu entendi que não, chover é por região, geografia, clima, alteração, não sei o quê. Deus, fica tranquilo que eu já entendi que a chuva não tem a ver com o Senhor. Né? Fica aí no seu lugar agora e eu vou dando outras atribuições. Essa é a atualização que a gente dá da ideia de Deus, que é singular, que é de cada um. Então, se o Deus fosse um padrãozinho pronto lá, eu nasci e morri e Deus estava lá igual. Mas eu nasci e morri, nasci de novo com outra ideia. Atualizando, olha, já descobriram isso, né? Entendi, o Sol dá uma volta, não é Deus que desaparece com o Sol e no outro dia aparece de novo. Ele gira, né? A Terra está girando e o Sol está lá do outro lado da Terra agora. Entendi. Pronto, então eu atualizo minha ideia de Deus e falo, Deus não é mais o cara que faz chover, né? Mas ele que fez a água, entendeu? Né? Então a gente só troca e vai atualizando. A gente atualiza Deus na própria encarnação. Né? Eu vinha pensando nas perguntas que a gente mandou para vocês, tinha uma que falava sobre... Chegaram nas perguntas? A segunda pergunta não falava sobre como foi o seu contato com Deus a primeira vez? Eu fiz essa pergunta pensando nesse slide, que é... Quando eu era criança, como era Deus? Deus era quem me ajudava a passar na prova, né? Quem fazia com que tivesse bastante brigadeiro no meu aniversário. Entendeu? Isso era Deus. Olha que Deus, que vida fácil para Deus, né? Depois eu fui crescendo, fui complicando a vida dele, entendeu? Ó, tem que dar uma passadinha aí na USP, né? Deus tem que estar bom para passar a pessoa na USP. Não é qualquer Deus que passa a pessoa na USP. O meu não deu conta, né? Bem como se fosse ele. Fui eu, né? Que não dei conta. Entenderam a ideia de atualizar? Então, por isso que a gente olha Deus ao longo do tempo na humanidade. Ô Deus, me ajuda aí, tem que funcionar esse negócio. Tem que apertar com vontade, não. Acho que ele... Ó, o Deus, chegou Deus aqui, ó. De cabelo branco. Deus não tem cabelo branco, gente? Aí, ó, viu? Não, mas é que Deus põe para trás para a pessoa ver que é por conta dela, ó. Obrigado por me ajudar.
Ele depois me devolveu e falou, agora é você, indivíduo, vai você por conta. Ele só me deu um empurrãozinho. Me deu a ferramenta. Olha que, pô, isso dá uma história. Deus me deu a ferramenta consertada para eu andar para frente. Obrigado, Deus. Vamos lá, gente. A percepção de Deus ao longo do tempo na humanidade. Agora eu fiquei brincando com Deus, o slide ficou brincando comigo. Primeiro, Deus estava ligado aos fenômenos da natureza. Vocês lembram disso? É da época de vocês? É, sim, na outra encarnação, vocês só não estão lembrando, né? Então tinha o Deus do trovão, o Deus do raio, o Deus da chuva, o Deus do sol, certo? Várias vezes a gente estudou isso em história, né? Em várias civilizações. Então Deus estava associado aos fenômenos da natureza. Se Deus está brabo, os fenômenos me fazem mal. Se Deus está legal, feliz com o que eu estou fazendo, os fenômenos são bons, né? Devo ter feito alguma coisa errada para Deus para estar chovendo desse jeito, para estar trovejando, para estar caindo raio, né? Para dar enchente. Então a gente atribuía isso a Deus. Depois, a gente sempre associava satisfação e insatisfação, que é isso que eu falei. O Deus satisfeito faz coisas boas pela humanidade. O Deus insatisfeito vai castigar, vai dar lição, vai mandar coisas, né, atormentadas. Tá? Ao longo da humanidade a gente passou por isso. Explicações que lhe faltavam, foi o que eu falei. E quando chega num nível da cadeira que eu não sei mais quem fez, eu falo que foi Deus. Né? Então, o metal eu já parei ali, no aço, Deus. Né? Mas se eu pego uma pessoa que é engenheiro químico, ele vai me falar que tem uma liga de não sei o quê, né, da tabela periódica inteira lá, que eu não lembro nada. E assim vai. Então, à medida em que me falta explicação, eu explico com Deus. E ao longo da humanidade a gente fez isso enquanto a gente ainda não conhecia. O exemplo é o terremoto, né? Eu gosto desse exemplo porque ele traz um exemplo muito claro, que é o Deus estava nervoso e tremia a terra. Mas depois entendeu que tem um abalo sísmico, que a placa tectônica se move a cada tempo e quando se move faz o terremoto acontecer. Pronto, não é mais Deus, é o movimento, né, das camadas que ainda não são... que estão sólidas o suficiente para ficar estáveis, né? Então tem essa movimentação dentro da Terra que treme tudo. Então agora já tenho explicação, não preciso mais rezar para o Deus do terremoto. Né? Posso rezar para o Deus das placas tectônicas, que eu só sei até lá, não sei depois disso. Né? Quem já sabe não precisa mais rezar para esse Deus também. Aí quando a gente descobre que são causas naturais, a gente tira da atribuição de Deus e faça entender, é da natureza. É da natureza, essa enchente aconteceu aqui porque assoreou o rio e aconteceu isso e agora deu enchente. Não foi Deus que está brabo e decidiu inundar tudo. Né? Tá? A gente tem uma fase na humanidade que a gente teve uma adoração à pedra, litolatria, uma adoração a totens, aquelas ilhas que, né, pega a pedra, faz um totem, faz uma carinha lá e aquilo lá era o Deus, Deus pedra. Né? Imagine quantos Deus pedras tinham na humanidade, aí, em várias ilhas, em vários lugares. Né? E o culto a imagens, né, que não é muito distante da gente, a grande maioria de nós passou, passa, ou vai continuar passando por esse olhar de atribuir a Deus, quer dizer, atribuir a alguma imagem, Deus. Né? E aí a gente vai idolatrar isso de alguma forma, adorar isso de alguma forma, e pode ser de uma forma mais sutil ou de uma forma mais enfática, mas em geral a gente vai para esse lugar e atribui a algum objeto que não deixa de ser, porque foi criado por Deus, afinal, que se eu perguntar para a pedra, né, de onde veio a pedra, veio da montanha, chego em Deus. Mas a gente atribui algum tipo de sagrado àquele lugar, aquela pedra. Tem vários lugares no mundo aí, são lugares sagrados, que é uma pedra que ficou de ponta cabeça, uma pedra que foi esculpida, uma pedra com poderes sobrenaturais e assim por diante. Tá? Fomos bem? E por fim, a gente coloca culto a pessoas sagradas. Em algum momento da humanidade, a gente começa a tirar da pedra, do totem, da natureza e começa a dizer a pessoa. Né? Tá, já pega o Egito ali, já tinha o faraó, representante de Deus na terra. Né? E assim vai. A gente começou a atribuir às pessoas
o sagrado, o divino. Ou ele era o próprio Deus, ou em algum momento ele representava a Deus. E isso se mantém até hoje. Nós temos várias religiões que têm representantes de Deus, né? E não estamos dizendo se isso está certo ou está errado, só estamos mostrando como a gente atualizou a nossa percepção de Deus à medida em que a gente foi reencarnando e o tempo foi passando, né? E aí a gente foi atribuindo esse divino, esse sagrado, a outras representações, até chegar nessa percepção aqui de que existem pessoas que são sagradas, santos, né? Pessoas que são representantes ou, por algum motivo, um grupo, sociologicamente falando, atribui àquela pessoa a ideia de que é o Deus ou o representante, ou o próprio Deus ou o representante. Conseguiram ver, assim, nessa linhazinha aqui, que a gente vai atualizando à medida que a gente reencarna? Vocês lembram de quando vocês estavam na caverna rezando para Deus trazer o sol de novo? Não? Não lembram? Faz pouquinho tempo, gente, uns 4.000 anos, 3.000 anos. Olha só, primeiro, a gente olha para um lugar que é o medo e a curiosidade em explicar e desvendar mistérios. Nós temos isso como espírito. Nós temos uma coisa que sai da gente, assim, ó, que vem do espírito para o personagem que a gente é aqui nessa encarnação, falando assim, eu preciso saber de onde vem isso. Eu preciso saber o que é isso. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber por que a cegonha, né? Não, cegonha não. Alguém nasceu da cegonha aí? Eu nasci, mas ela esqueceu de derrubar o manual. Minha mãe ficou um pouquinho chateada, só derrubou o bebê, né? Então, assim, de alguma forma, a gente tem isso naturalmente. A gente tem esse impulso em busca dos mistérios, das coisas que a gente não sabe. E aí, em cada momento histórico e localidade, Deus era atribuído de um jeito, né? Porque se eu moro na praia e o mar sobe e desce, o Deus mexe o mar. Se eu moro lá, nunca vi praia na vida, moro no interiorzão lá, né? Lá no Mato Grosso, estou a 2.000 quilômetros de uma praia. O Deus é o do rio, gente, porque só tem rio, né? E aí o rio seca, o rio cresce, dá peixe, não dá peixe. Ou seja, conforme a situação, conforme o momento histórico, conforme a localidade, a gente vai atribuir a Deus alguma questão ou alguma questão a Deus, né? A gente vivenciou uma pandemia, né? Foi Deus que criou, mas por que Deus criou? Não, foi o homem que criou, mas Deus resolveu. Por que ele deixou tanto tempo? Entendeu? Assim, aí você vai se perguntando, conforme for a experiência, né? Quem tem a oportunidade de ter pessoas com mais de 80 anos em casa, sabe que já se passaram outras coisas parecidas com essa, só que não tinha Instagram e Facebook para divulgar tão rápido. Mas, né, minha avó falou, já aconteceu isso outra vez. Só que a gente não sabia, só sabia quem morria em volta. Ninguém tinha uma atualização mundial de quantas pessoas morriam todo dia nas doenças de 50 anos atrás. Né? Se estima, soma, imagina. E aí, que Deus era aquele daquela época? Que Deus é esse de hoje? Como que isso foi tratado? Então, o momento histórico e a localidade determinam muito a experiência do que foi Deus, né? Então, aqui em Salvador, alguém aprendeu historicamente a rezar para o Deus do terremoto? Não, não tem terremoto, né? Mas lá em Lima, no Peru, lá não sei onde, o pessoal sabe que o avô e o bisavô já rezavam para o Deus do terremoto. Por quê? Porque uma vez por ano treme a terra. E aí significa que rezou pouco. Então, de alguma forma, essas localidades geográficas e o momento histórico das pessoas levou elas a entenderem um Deus de forma diferente. O que nos ajuda a entender que o Deus não é padrãozinho, que o Deus é da gente para o Deus. Ou seja, olha, eu estou vivendo aqui num lugar que a terra treme e que alguém antepassado falou que se a gente rezar para o Deus do terremoto, ele fica mais calmo e não treme tanto. Eu sigo rezando para o Deus do terremoto. Eu aprendi isso lá. Ponto. Agora, faz sentido eu começar a ensinar vocês a rezar para o Deus do terremoto aqui? Não, vamos rezar para o Deus do maremoto, então. Pode, né? Avançar o mar e tomar aí. 1 metrinho que suba o mar, a gente vai estar na areia aqui dando aula. Né? Não precisa nem ser 1 metro, eu acho. Acho que sobra só a Chapada Diamantina se subir 1 metro. Né?
Então, a gente pensa isso e aí não é um problema o Deus do terremoto aqui. Talvez aqui seria o Deus do maremoto. Contextualizando só para entender, né? Que a gente vai ao longo das encarnações atualizando a nossa percepção de Deus a partir do momento histórico e da localidade, para resolver os mistérios e os medos que a gente tem, baseado no que está acontecendo à nossa volta. Fomos bem? Ok? E aí, gente, existe uma evolução psíquica da humanidade em busca da autocompreensão, e aí o Deus, é atribuído a Deus várias características. Então a gente tem um Deus Pai, Deus Criador, Deus único, é um único Deus, muitos deuses, politeísmo, Deus Totem, Deus arquiteto do universo, construiu tudo, planejou tudo, desenhou tudo. Deus homem-herói, né? Se a gente pegar a Grécia, tal, a gente tinha muito essa ideia de Deus herói. Então, de alguma forma, à medida em que o psiquismo vai mudando, à medida que a gente vai reencarnando e vai se tornando seres mais complexos em termos psíquicos, e a gente vai estudar isso bastante aqui na ULI, a gente atribui a Deus um papel. Né? O Deus que resolve, o Deus que castiga, o Deus Pai, e assim vai. Então, aqui são várias cenas de época que trazem para a gente uma percepção de Deus a partir de uma compreensão da humanidade daquela época, e aí a gente atribui um Deus diferente. E aí cada um de vocês tem isso, né? Nós todos temos, porque a gente viveu todas essas épocas. Então nós temos isso na nossa memória, no nosso perispírito, né? No nosso psiquismo aí. Então nós temos essas visões todas de Deus. E aí? Nós vamos ter esse Deus como agora, aqui em 2023, né? Vamos imaginar que todo mundo aqui nasceu depois de 1930, por aí, né? Passou? Todo mundo passou? Se for 1930, passou todo mundo? Pronto, os encarnados pelo menos passaram. Os desencarnados estão brigando ali comigo. Eu nasci em 1900. Já desencarnou, filho. Assista aí e se acalme. Então, de 1930 para cá, já é um Deus parecido, mas o Deus de 1930 é diferente do Deus de 1980. E tem que ser diferente do Deus de 2023. Né? Conseguem perceber isso? Na própria encarnação já dá para ver uma diferença, não dá? O que a gente atribui a Deus em 1900? Minha avó era de 1901, bisavó. O que ela atribuía a Deus em 1915, quando ela fez 15 anos? Né? E o que minha filha atribuiu a Deus 7 anos atrás? Não é a mesma coisa que minha bisavó, né? Um século depois. Tá? Fomos bem? Deu para entender essa ideia? De ao longo do tempo? Isso é bem importante, tá? Ajuda a gente a entender que o Deus não é um padrãozinho e uma parte de Deus é da gente para Deus, né? Ou seja, a gente, humano, fazendo alguma coisa, e a gente vai chamar isso lá na frente de ideia de Deus, mas não é para essa aula. É só lá para o ciclo 7. Chega rapidinho, depois no 10. Mais rapidinho ainda. 5 aninhos, vocês passam, nem percebem, já estão lá. Se Deus quiser, claro, né? Porque se Deus não quiser, vai ficar mais difícil. Gente, olha só. Existiu um estudo de Tomás de Aquino, lá no século XIII, e é interessante, faz parte dessa aula, a gente observar como que ele tentou argumentar intelectiva, né, usando a inteligência e a filosofia, intelectiva e filosoficamente, a existência de Deus. Se chama vias tomistas. Quem quiser se aprofundar um pouquinho, ou se alguém já estudou, acho que é interessante. Então, vou só fazer uma leitura. A primeira via era a via do movimento. Olha só a lógica dele, ó. Tudo que se move é colocado em movimento por algo que já está em movimento. Então, olha que coisa lógica. Tudo que se move é colocado por algo que já está em movimento. E aí, deve haver um primeiro motor que é imóvel, porque alguém começou a empurrar as coisas para andar. Alguém começou a empurrar o tempo, a vida, a célula, o sangue, tudo. Aí, né, Tomás de Aquino fala, se tudo que se move é empurrado por alguém que se move, na prática tem alguma coisa que começou isso. E aí, gente, aquela coisinha da cadeira, né? Se eu for perguntando, quem te empurrou? Chega uma hora e fala, foi Deus que me empurrou, entenderam? Então, a ideia do movimento das coisas, a Terra gira, ótimo. Por que ela gira? Você vai chegar em Deus, né? Essa minha ideia de que chega em Deus, talvez seja um resumo do que Tomás de Aquino fez muito mais
com muito mais propriedade no século XIII, né? Olha a segunda via, a via da causa eficiente. Tudo que existe no mundo é causado por algo. Deve haver, portanto, uma primeira causa incausada, né? Quem criou Deus? Quem criou Deus, gente? Né? Não tem como explicar. Então, ele entende que tudo é causado por Deus indiretamente, mas a primeira coisa que é incausada é o próprio Deus. Ou seja, não tem como dizer que ele foi causado por alguém. Sacaram? Então, ele explica a partir disso. Terceira via, a via da contingência. Existem coisas no mundo que são contingentes, ou seja, não precisam existir e poderiam não existir. Ou seja, não precisava existir. Poderia não existir, mas existe. No entanto, se tudo no mundo fosse contingente e pudesse deixar de existir, em algum momento nada existiria. Muito bom isso, né? Essa é pra gente não dormir, cara. Copia, faz uma foto da terceira via e 3 da manhã dá uma lidinha nessa frase. Eu duvido que alguém durma até as 6. No entanto, se tudo no mundo fosse contingente e pudesse deixar de existir, em algum momento nada existiria. Portanto, deve haver uma causa necessária da existência, que é Deus. Sacaram isso? Então, assim, se eu começar a entender que tudo não é necessário, vai chegar uma hora que eu consigo explicar que nada é necessário. Mas tem uma causa que não é contingente. E aí, é Deus. Então, olha só, há uma causa necessária, que é Deus. E diferente do que a Adenauer fala hoje, né? Que é a causa necessária por causa da psicologia. Mas, na visão de Tomás de Aquino, é só para garantir que tudo exista. Porque se eu começar a falar, não, cadeira não é necessário, dá para sentar no chão. Sacaram? Olha só que louco o exercício. Eu já tirei Deus da cadeira, porque estava Deus na cadeira, 4 perguntas para trás, lembram, né? Já perdeu essa função. E assim eu vou indo, chega uma hora nada é necessário. Mas não, peraí, Deus é necessário, e como ele foi criando, isso gerou um movimento e chegou até aqui, Plínio, né? Dona Maria, assim por diante. Tá? Quarta via, a via dos graus de perfeição. Existem graus de perfeição observáveis em coisas no mundo. Para que existam graus de perfeição, deve haver algo supremamente perfeito que sirva como padrão máximo. Aí a gente já falou isso, né? Aquela inteligência suprema. Ou seja, o que perfeito que é o corpo humano, tudo funciona, tudo redondinho. Mas que referência foi usada para criar o corpo humano? Do meu pai e da minha mãe, e a do seu pai e da sua mãe, e assim vai. Deus. Lá no final. Então, essa lógica filosófica, intelectiva de Tomás de Aquino leva a gente para esse looping, que a gente vai chegar em Deus como explicação. E por fim, a quinta via, que é a via da ordem. Há uma ordem e um propósito discerníveis no mundo natural. Essa ordem não pode ser resultado do acaso, mas deve ser causada por uma inteligência superior que é Deus. Foi assim que Tomás de Aquino defendeu a existência de Deus com 5 vias. É bem mais profundo que isso, aqui é só um resumo. O carinha aí, né, Tomás de Aquino, passou algumas décadas da sua vida para construir essas 5 vias. Então é só um insight aí para quem quiser se aprofundar. Vale como referência, né? É uma proposição lógica, filosófica, intelectiva e vale como referência para estudo, tá bom? Fomos bem? Belezinha? Se for pensar que ele estava no século XIII, ele arrasa, né? Hoje em dia eu já até dava um debate com ele, mas no século XIII ele arrasou. Né? Pense aí, quantos anos atrás, 10 séculos, né? 1000 aninhos atrás, o cabra estava pensando assim já. Né? Aí a gente ainda se irrita quando a pessoa fala que brigou com Deus. O cara já estava lá no século XIII, né? Fazendo essas reflexões todas. Então é importante a gente abrir um pouquinho o coração. O coração foi romântico falar isso. Abrir um pouquinho a mente, era a mente que eu queria falar, mas eu achei melhor o coração, que eu achei mais simpático. Abrir um pouquinho o coração para discussão sobre Deus, né? Para a gente tentar, peraí, então Deus não é um padrãozinho. Eu posso olhar para Deus conforme o meu olhar. Então vai ter um dia que eu estou irritado com Deus mesmo e já era. Fiquei irritado com ele. Problema meu e dele, né? Dos dois. Tá bom? E da minha mãe, que fica braba quando eu falo que briguei com Deus também, é problema dela. Mas daí a gente se resolve lá em casa. Materialismo, espiritualismo e espiritismo. Vamos lá. Deus não está me ajudando com esse negócio aqui, viu?
Eu acho que eu estou muito longe, né? Eu não sei dar aula para esse lado, gente. Deus só me ensinou a dar aula para esse lado. Esse lado aqui eu vou ter que nascer de novo, não consigo dar aula para esse lado. Materialismo, olha só. Movimento de oposição à deificação de tudo. Então, o que o materialismo traz? Ele fala, peraí, não é tudo que foi feito por Deus, segura a onda aí. Né? O cara acorda, se irrita e fala assim, não, eu vou pensar uma corrente materialista porque não faz sentido tudo ser Deus. Essa é a minha proposição de que a cadeira chega em Deus, o chão chega em Deus, a água chega em Deus. Aí o materialismo se opõe a isso. Peraí, não é tudo que é Deus. Não, a matéria é matéria, não tem a ver com Deus. Tá? Tem uma proposta pragmática e empirista. O que é? Prática e experiencial. Ou seja, eu posso comprovar, eu posso medir, já não é uma coisa, não, mas foi Deus. Como que foi Deus? É uma matéria. Deus não fez assim, criou. Então o materialismo vai para essa reflexão. A cadeira vai ser ótima hoje, né? Estou usando ela já faz 1 hora. Aí a gente tem dentro do materialismo o niilismo, que é um pouco mais incisivo e mais, como fala? Fugiu a palavra, daqui a pouco eu penso. Nada existe além do que detectamos pelos nossos sentidos materiais. O niilismo ele é mais rigoroso, era a palavra que eu queria dizer, do que o materialismo, porque ele fala assim, só existe aquilo que a gente pode olhar, ouvir, pegar, sentir, ou seja, se eu não toco com os sentidos, não existe. Então você já vê uma oposição, né, a Deus e a tudo que é subjetivo. Ou seja, só existe aquilo que eu pego, toco, matéria, né? Esse é o niilismo. Que parte da ideia da negação de qualquer fenômeno de origem subjetiva. Ou seja, se não for material, né, que eu bata e faça barulho, não existe. Tá? Essa é a corrente nihilista. Óbvio, e como consequência, há uma negação da vida após a morte, né? Porque se não existe o subjetivo, vai viver o quê depois que morre o corpo? Não vive, né? Morreu, morreu. Né? Não tem essa explicação de pós-morte nem para o céu, nem para o inferno, nem para reencarnar, nada. É material. Né? A vida é material, é a única que existe. Então esse é o materialismo, tá? Sendo o niilismo um pouquinho mais rigoroso nesse sentido. Fomos bem? Por que a gente parte do materialismo? Para contrapor ele um pouquinho, em 2 propostas. Existia um materialismo histórico e um materialismo dialético. O materialismo histórico, ele traz o seguinte, todos os avanços como produto do humano. Historicamente, o humano foi aprendendo e resolvendo, e a matéria foi evoluindo. Então, na perspectiva do materialismo histórico, é uma linha do tempo e a gente foi resolvendo e melhorando. Como é a cadeira hoje, como era a cadeira 500 anos atrás. Né? E assim foi. E aí, se for lá para a cadeira, fica mais difícil porque é parecida, mas o iPhone já ajuda a gente a entender isso. Né? Negação do divino, sim, porque todo o processo de evolução é do humano, não é do divino. E negação do espiritual como consequência. Não faz sentido, porque eu não acredito, eu sou materialista, eu não acredito que existe algo que anima a matéria. Eu não sei como que explica, né? Porque a matéria... Por que esse pessoa que fala e a mesa não fala, né? Eu paro aí com o materialista já, né? Alguma coisa tem aqui que não tem ali, né? Só se a mesa falar, daí eu saio correndo, mas ela não vai falar hoje. Né, mesa? Fique aí, quietinha. O materialismo dialético já é diferente. Veio lá com Marx, que é a ideia do saber e não saber. Né? Então, a partir da ideia da dialética, da discussão, o saber surge. O saber religioso fica de fora, por não ser dialético, porque era uma coisa que tinha que acreditar. Então, à medida que eu não posso promover a dialética e discutir para chegar a uma conclusão, não vale para o materialismo dialético. Então, aquilo que vem da religião, por isso que né, o materialismo dialético e o marxismo se opunham à religião, embora a gente historicamente não pegou esse olhar né, do marxismo. O conhecimento como produto da interação de opostos e sem relação com o espiritual. Ou seja, à medida em que 2 pessoas dialogam, fazem um processo dialético, o conhecimento vai surgindo e vai se aprimorando. Não é porque o espírito evoluiu, não é porque Deus quis, não é porque tem um espírito elevado de luz ajudando, não é. Na prática se tiver dialética e discussão, evolui com os 2 participando do processo de evolução. Se não tiver, não existe. Então não existe o Deus, não existe o espiritual, e assim a gente segue
nas correntes materialistas. Ok? Também não dá para vencer isso daqui, né? Sem uns 10 anos de estudo, no mínimo de 20 horas por dia. Então é só uma introdução rápida, só para a gente lembrar que isso está ligado à nossa questão, que é, vemos discutindo materialismo, vamos falar um pouquinho de espiritualismo para entender o que é o espiritismo nesse sentido. O espiritualismo surge do tribal, Deus responsável pelos fenômenos da natureza. Então, lá naquela hora que a gente disse, olha, Deus fez chover, Deus mandou um trovão, Deus está ajudando, né, na colheita. Então, isso é o espiritualismo tribal. A concepção de que existe um Deus, um ser mais poderoso, maior, mais inteligente, sei lá o que fosse na época, que resolve essas questões que acontecem na natureza e eu não sei explicar. Existe algo além da matéria, portanto, para o espiritualismo ele já traz a ideia de que existe algo além da matéria. Né? Ah, peraí, então, se tem um Deus, se tem alguém que criou, né, isso já é mais do que o material que eu estou só batendo aqui e vendo com os meus sentidos. O corpo como instrumento para a alma viver no mundo material. Então, as primeiras ideias de espiritualismo trazem a ideia de que existe uma alma que usa um corpo para viver no mundo material. Ainda não estamos falando de reencarnação, mas pensando mesmo no conceito de que, olha, tem uma alma aí, que aí já me acalmava, né? A mesa não tem alma, né? O corpo aqui tem alma. Alguns têm, outros não, né? Brincadeiras à parte. Pré e pós-existência da alma, sim, a alma estava solta ou surgiu com o corpo? Estava solta de alguma forma, pega um corpo que nasceu, usa, ao final o corpo acaba, a energia, a alma segue, e aí não sei, segue para o céu, segue para pegar um barquinho e viver no mundo das almas, segue para reencarnar, aí são outras questões. Mas nas visões iniciais do espiritualismo, o entendimento de que a alma pré e pós-existe já acontece. Né, já tinha essa visão lá na Grécia, tinha essa visão em Roma, então já era uma visão, peraí, essa alma veio de algum lugar e vai para algum lugar depois daqui. Tá? No Egito, né, senão não enterrava o faraó, as riquezas todas e todo mundo que trabalhava para ele. Né? Então enterrava junto, porque ele ia acordar e precisava das pessoas para trabalhar. Maluquice da pessoa. Mas era como a gente entendia. Né? E era até legal, porque, pô, vou continuar trabalhando com o faraó. Né? Imaginou? A gente fez isso, gente. A gente ou foi enterrado, ou foi quem enterrou, ou foi o faraó. Mas faraó é muito pouquinho. Tem uma meia dúzia só. Né? Então, provavelmente, a gente foi junto no pacote. Aspecto moral. Por quê? Porque já começa a se discutir um aspecto moral que é relevante para a continuidade da vida pós-morte. Ou seja, se você se comportar direitinho, né, você vai ter um pós-morte legal. Se não, vai ter um inferninho ali lhe esperando, né? Já começa o conceito de trazer o aspecto moral para a existência após a vida, na Terra, após a vida na matéria. Então, o espiritualismo já traz isso em várias concepções. Diversas culturas já trazem essa ideia, né? De quanto você conquistou, de quanto você fez, de quão você foi guerreiro. Aí você vai ter uma vida boa após a morte. Ficou meio contrariador isso, né? Uma vida após a morte. Mas é isso, tá? Já tinha essa visão. Fomos bem aqui para o espiritualismo. Então, uma pergunta. Quem é espírita é espiritualista? Boa, hein? Pergunta de prova essa. Não faz mais prova, Roberto? Não se fazem mais ciclos básicos como antigamente. E aí? Quem é o espírita? Eu sou espírita, eu sou também espiritualista? Difícil, né? Era só para bugar mesmo, gente. Não tem uma explicação só para essa pergunta. Mas eu acho que o espiritismo cabe dentro do espiritualismo, embora não seja a mesma coisa, tá? Porque afinal a gente, né, acredita um pouco, né? A gente só organizou isso diante de uma lógica filosófica, científica e religiosa. Olha só, já no espiritismo, o que aconteceu? O espiritismo a gente pode dizer que ele é um espiritualismo mais profundo. Por que é mais profundo? Porque ele se ocupa de questões que as correntes espiritualistas não se ocupam, né? Então, para Kardec, ele estava numa época que ele tinha que contrapor o materialismo. Hoje já não é assim, né? Você não precisa contrapor o materialismo para acreditar em espiritismo. Mas lá naquela época tinha essa necessidade de oposição, porque tinha uma corrente materialista muito forte, né?
tinha toda uma visão europeia das coisas serem empíricas, necessária a experiência e tal. Então, de alguma maneira, Kardec veio numa proposta, já que ele era cientista também, né, pesquisador, de opor o materialismo com o espiritualismo, que depois acabou sendo chamado de espiritismo. Fé raciocinada em bases lógicas claras e emocionais. Não é só acreditar por acreditar. Então, traz um raciocínio. Eu acredito porque eu entendi que é dessa forma, eu começo a estudar. Bom, a gente está estudando aqui, não está assistindo um culto, né? Então, isso já demonstra a diferença da proposta de estudar, de raciocinar sobre aquilo que a gente acredita. Fé com discernimento, ou seja, é permitido eu ter o discernimento e não simplesmente acreditar porque eu acredito, né? Questionar, olhar, procurar entender, saber o que falam sobre isso. Fala A, fala B, não é uma fala única, não tem uma verdade absoluta. Existência do espírito e suas ocupações após a morte e humanização da vida espiritual. Essa eu acho que é uma das grandes evoluções do espiritismo, é permitir pensar que existe uma humanização da vida espiritual. Porque até então já tinham várias crenças da vida espiritual, mas elas eram no céu, no paraíso, no inferno, né, errático, esperando. Né? Não, é humanizado. Nós vamos desencarnar e vamos seguir fazendo coisas. Né? A gente vai estudar isso ao longo da ULI, e ainda no ciclo 1 a gente vai ver algumas coisas sobre isso na trilogia da reencarnação, aulas 6, 7 e 8. Não percam os 3 capítulos, né, da reencarnação, que é bem importante. São 3 abordagens diferentes aí da reencarnação que a gente tem aqui no ciclo 1. E essa humanização da vida espiritual, a meu ver, é uma das grandes contribuições do espiritismo. A gente começa a entender que a vida espiritual ocorre para depois a gente reencarnar e a gente faz coisas desencarnadas. Começa a ler os livros aí de Emmanuel, né? Os livros que Chico escreveu, tal. A gente começa a ver André Luiz, tal, explicando que tem hospital, que tem não sei o quê, que trabalha, que foi varrer o chão, né? Então, que tem transporte, que tem quem cuida da comida, que tem quem cuida das... Então, tem vida de verdade após a morte, né? Não é só a continuação da alma por aí, tá? Então, isso talvez seja a grande contribuição. E, por fim, processos evolutivos do espírito, e o espiritismo traz isso muito bem, e a gente vai cada vez mais se aprofundando nisso ao longo do tempo, entendendo que o espírito está em constante evolução. E na aula 4 aí vocês vão entender um pouquinho disso, como que a gente sai lá de simples e ignorante para ser o que a gente é hoje, um pouquinho menos simples e um pouquinho menos ignorante, né? Ou seja, a gente segue em evolução e vai aprendendo à medida que reencarna. Fomos bem? Tranquilos, gente? Eu pedi para vocês me ajudarem nas perguntas, vocês ficaram quietinhos, né? Levanta aí rapidinho, tem gente dormindo já. Bora, levanta da cadeira. 30 segundos, pode levantar de verdade? Momento laboral, é que eu fiz ginástica laboral quando era moleque. Tem gente ali que está com a coluna travada já. Bora, levanta, isso, mão direita para cima, mão esquerda para cima. Bate na cabecinha do colega devagarzinho assim, ó. Fazer um contato humano, pronto, podem sentar aí, ó. Dá para dar mais 2 horas de aula agora. Podem sentar, valeu, gente. Olha, sorriso. Tinha gente que já estava lá nos braços de Morfeu. Teve uns 3 que nem levantaram, estão acordando agora, falando o que aconteceu. Né? Fomos bem, beleza? Tudo certo? Dá para continuar? Aguentamos mais 2 horinhas? Com certeza, né? Que não. O slide, vai para frente, doutor. Aí, ó. Deus para o Espiritismo, inteligência suprema, já falamos, aquela resposta da pergunta 1. Causa primeira de todas as coisas, a gente já exercitou, né? A gente vai na causa porque faz sentido, e se a gente pensar nas vias tomistas, faz sentido mais ainda, né? O século XIII ele já fez a gente pensar que faz sentido. Porque tem que ter alguma coisa encausada que causou tudo, né? Tomás de Aquino resolve até a pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não é bom? Ó, eu nunca tinha ligado uma coisa a outra. Não antropomórfico, então não tem um Deus de cabelo branco, fortão, caracolado, com tridente, não tem. Isso é só nos filmes. Tá? Não tem, o Espiritismo não entende assim. O universo como consequência de sua vontade, então, para o Espiritismo, o universo é consequência da vontade de Deus.
Ah, mas isso tudo aqui, esse meu vizinho também, na reunião de condomínio, é consequência da vontade de Deus. Tudo, gente. A cadeira, o vizinho do condomínio, todo mundo. Tá? O engarrafamento também é de Deus. Tudo é de Deus, gente. Criador das leis universais. Leis de Deus, nós vamos estudar elas aqui. Né? E é importante a gente entender a concepção das leis de Deus, o que elas são, para onde elas direcionam a humanidade, de que forma elas estão presentes aí na nossa vida, na nossa consciência, no nosso psiquismo. A partir da aula 10, 11, 12, 13, 14, né? A partir da aula 14, a gente tem estudo das leis de Deus. E por fim, portanto, se Deus criou todas as coisas, a gente é a coisa mais coisada que Deus fez, aí Deus também criou o Espírito, certo? Então, para o Espiritismo, é Deus que criou o Espírito, e a gente vai ver na aula 4 que foi através de um processo de evolução, tá bom? Fomos bem? Então, esse é o Deus do Espiritismo. Prazer, pessoal, Deus do Espiritismo. Já melhora, né? Um pouco. Organiza, pelo menos, as ideias iniciais. Eu já gosto de andar aqui na frente, esse negócio está fazendo eu andar até a ponta aqui. Eu estou achando que o Cláudio está vendo eu apertar aqui. Cláudio, toda vez que eu fizer assim, você avança. O bem e o mal, gente. Bora lá. O bem e o mal. Claudinho, eu vou levantar a mão, você passa. Combinado? Que a gente vai ser um negócio mais sincronizado. Aí a gente, isso é bastidores, gente. Quem faz ao vivo tem esses problemas. Quando a gente fala de o bem e o mal, é um problema, na verdade. Por quê? Porque a gente passou a vida inteira entendendo que o mundo era separado entre certo e errado e bem e o mal. Não foi assim? Né? Quem aqui, quando era criança, a mãe chegou, filho, não existe bem ou mal, você pode ir fazendo, as coisas são relativas. Quem teve essa sorte na encarnação? Ninguém, né? Pronto. Por que existe o bem e o mal? Porque existem aspectos morais da crença em Deus. Né? Se atribuiu a Deus aspectos morais. E aí talvez seja um problema histórico, isso difícil de reparar. Por quê? Porque Deus castiga, Deus ajuda, o bem e o mal aí. Né? Aí você vai fazer um concurso, tem 400 candidatos e 10 vagas. Deus ajuda 10 e desajuda 390. Deus é muito mais mal do que bom pensando nos concursos. Né? Porque ele tem que fazer muito mais maldade do que bondade. Porque sempre tem menos gente passando do que não passando. Conseguem ver isso? Né? Então, se a gente começar a olhar o bem e o mal como algo que a gente precisa repensar, a primeira ideia é olhar que aspectos morais estão atribuídos ao Deus. Né? Então, deu uma enchente, matou um monte de gente. Foi Deus que fez a enchente. E aí? Fez a enchente para matar gente? Por que uns tinham barco e outros não tinham? Por que uns sabiam nadar e outros não sabiam? Conseguem ver como começa a ficar crítico se a gente começar a discutir aspectos morais em Deus? Principalmente se a gente olhar naquele momento que Deus foi injusto perante os nossos olhos. Né? Então essa é a questão que a gente tem que começar a refletir. Existe um aspecto que é o medo do castigo, punições e recompensas desejadas. A gente atribuiu a ideia de Deus, a forma como a gente vê Deus, isso. Deus castiga. Né? Na minha casa era Deus não mata, mas castiga. Então ele não era tão mal. É só um pouquinho. Ele vai castigar, mas não vai matar, relaxe. E aí como que meu pai explica a pessoa que morreu da família pela primeira vez? Fala, pai, quem foi se Deus não mata, mas castiga? Sacaram o problema? Né? Então a gente começa a lidar com as questões de bem e mal a partir dessa proposta. Se a gente tem um Deus que foi construído a partir de punição, castigo, o que eu faço com isso? Né? Será que não é hora de eu começar a refletir que talvez Deus não tenha essa ligação com esses aspectos morais? Que talvez eu só estava com medo do castigo, de acabar parando no inferno quando fosse morrer, por não ter feito as coisas do bem certinho? Né? Porque isso foi colocado para a gente de uma certa forma e atribuído a Deus o papel de dizer o que estava certo e errado na representação dos nossos pais. Né? Então, a mãe de vocês e a minha provavelmente usou Deus milhões de vezes na fala. Até na minha devia ser assim, Deus, o que eu fiz para merecer? Né? Minha mãe tem várias histórias boas comigo, mas isso vai ficar para outra aula. Impossibilidade de enxergar o bem e o mal como ausência do bem. Olha só isso, gente.
Não existe o mal, ó, Plínio afirmando, não existe o mal, existe a ausência do bem. Tentem fazer esse exercício essa semana. Espera aí, então aqui não tem uma pessoa má, tem uma pessoa que não está sabendo fazer o bem. Só para inverter, para não classificar entre bem e mal. Então só existe o bem. Nossa, Plínio, o seu mundo é colorido, Alice no País das Maravilhas. Não, gente, é assim, ó. Existe o bem em diversas intensidades e com diversas formas de ser praticado. Em alguns momentos ninguém está conseguindo praticar. Aí a gente chama de mal. Mas assim eu paro de dividir o mundo entre céu e inferno, bem e mal, certo e errado. Esse é um exercício difícil de fazer. É uma mudança filosófica muito séria. Muda a perspectiva. Porque você começa a acreditar que dá para melhorar, que dá para resolver, que dá para desenvolver, ao invés de só separar. Mal para cá, bem para cá, entenderam? Porque quando a gente separava lá na escola, fulano no meu time, ciclano no meu time, aquele que era o piorzinho fazia um gol. Peraí, então não era o pior, entenderam? Ó, o exercício. Eu fiquei com o melhor e perdi o jogo. Então não é só bem e mal, tem um meio termo, tem como mudar. Tem como melhorar. Quem é bem hoje, amanhã pode ser mal e depois pode ser bem de novo. Né? Sacaram? E não é pelo fato de que eu fiz uma coisa que eu julguei como sendo má, que eu sou mal. Só fiz porque eu não dei conta, porque naquele dia eu me perdi, né, perdi a cabeça, sei lá que coisa que eu fiz de errado, naquele julgamento que eu tenho. Então essa é a reflexão sobre bem e mal que a gente tem que começar a fazer. Porque senão eu não vou conseguir enxergar o bem. Porque quando eu coloco um rótulo de mal ou de errado, já era. É mal, é errado. Não vai ter bem ali, é mal. Ah, fulano é do mal. Né? Como que eu ajudo? Como que eu dou um prato de comida para o homem do saco se minha mãe falou que ele ia me levar? Né? Passei 6 anos ouvindo que ele ia me levar. Né? E aí, como que eu ajudo esse cara a sair da rua? Nunca, né? Vai me levar nada. Primeira oportunidade que eu tiver, eu jogo ele no bueiro, né? Para ele não levar mais ninguém. Porque ele pode levar meu vizinho também, que vai para aula comigo amanhã. Entenderam? A perspectiva do bem e do mal. O mal como desconhecimento das leis de Deus, na aula 14. O que é as leis de Deus? Por que a gente desconhece? Por que a gente atribui aspectos morais para as leis de Deus ainda? Né? E o mal como inerente do próprio ser humano, e aí eu gostaria de dar uma notícia para vocês, às 21 horas e 18 minutos e 1 segundo, todos nós temos uma maldadezinha aí dentro. Vocês sabiam disso? Que todo mundo é mal em algum momento? Tá tudo bem? Alguém se incomoda com essa minha fala? Não? Ah, então vocês já estão super bem resolvidos. Bem-vindos à aula do mal. Ah, não, exagerei. Me empolguei. Gente, na prática é assim, ó. Aquilo que a gente não conhece, que a gente ainda não sabe que é capaz, é quando a gente estoura com fulano, perde a cabeça e alguma coisa entra, não. A gente perde o controle sobre as nossas emoções e alguma coisa de dentro da gente sai para cima da cabeça do outro, né? Então é sobre isso, tá bom? Fomos bem sobre bem e mal? É um início, isso é bem importante. Quem ainda não fez reflexões sobre bem e mal, espero que comecem a partir de hoje. E a primeira que eu sugiro é: olhe para as pessoas que você julga como mal, como errado, e tente olhar como não certo o suficiente, não bem o suficiente. Vai mudar completamente sua percepção do mundo. Vai ficar mais leve, você vai parar de julgar e separar, né? Porque quando a gente está separando, a gente ainda está trabalhando nessa regra. Inferno para lá, céu para cá, né? Provavelmente a gente ainda está acreditando que se a gente se comportar, a gente vai para o céu. Foi? Fomos bem? Mais um. A prece como mecanismo de ligação a Deus. A gente vai estudar prece no ciclo 2, uma aula todinha só sobre prece. Mas a pergunta é a seguinte: pedir e agradecer a quem? Né? A quem eu vou pedir e agradecer? Conforme eu acreditar. Vou pedir a Deus? Ótimo. Vou pedir a Santa Teresa, Madre Imaculada da Conceição, quem for, né? Aos orixás, a minha avó que já se foi, que era benzedeira, ou minha avó que não era nada e já se foi também, que está lá e vai falar com Deus em meu lugar, já que ela já está lá do lado dele. Isso tudo está relacionado ao que eu acredito e como eu vou interceder ao meu pedido, como eu vou fazer ele chegar
no Deus que eu entendo. Lembram que eu estou propondo que a ideia de Deus é que o Deus seja uma visão minha, né? Então eu vou pedir para o Deus do terremoto, em 200 depois de Cristo, uma vez por mês, queimava uma virgem no Peru para o Deus do terremoto. Uma família rica dava sua filha virgem para queimar no templo do Deus do terremoto. Sacaram isso? Se eu não atualizar, olha que louco, se eu não atualizo Deus, imagina a gente estar queimando virgem para não tremer a terra. Que sério isso? Né? É cômico se não fosse triste, mas é sério a gente pensar a importância de atualizar Deus no nosso olhar de hoje. Né? Se eu vou para esse lugar, então eu quero que vocês pensem um pouquinho. Para quem eu estou fazendo prece? Eu estou me ligando aqui, não, eu vejo Deus como uma energia, então eu faço a prece para me conectar a essa energia. Eu vejo Deus como alguém que está orientando o meu mentor. Faço a prece para Deus orientar meu mentor, para ele me dar uma ideia boa. Não vejo nada disso e faço a prece para mim, para eu acordar amanhã e resolver a vida. Tá ótimo também. Tá? Sintonia com o divino. E essa pergunta aqui é bem importante, ó. Quando eu falo que não tem um Deus padronizado e que a gente tem que partir de um Deus de dentro para fora, ou seja, eu olhando e vejo que Deus que eu vejo que existe, ou como que eu estou me relacionando com esse Deus, se o Deus para no metal da cadeira, ou se ele para no mineral, na montanha, ou se ele para no universo, no Big Bang. Né? Isso depende de até onde eu vou me apropriar das coisas e deixar para Deus aquilo que eu entendo que é válido. Então o que a gente fala é, pergunte se o Deus está fora ou dentro de você. Né? Seu Deus está fora ali, ó, Deus da água. Ó, Deus da água, me ajude a não ter sede nunca mais, né? Pronto, não vou mais beber água o resto da vida agora, porque o Deus da água vai, entenderam? Pronto, está fora, né? Não, Deus está fora, está numa imagem, eu rezo para Ele todo dia, Ele resolve todas as minhas questões. Se apertar, eu rezo, ele aparece. Não, eu divido com Deus. Eu rezo para Deus e Ele faz uma parte, eu faço outra. Ótimo também. Não, Deus está dentro de mim e eu sou centelha divina e eu vou fazer acontecer minha parte enquanto Deus me mantém vivo. Ótimo também. Sacaram isso? Então, a resposta é, cada um vai construir a sua forma de olhar para Deus conforme tiver seu entendimento de Deus nesse momento. E nenhuma forma está errada. Né? A percepção de Deus está nessa proposta. Quando eu faço uma prece, eu estou propondo uma elevação de pensamento, de padrão vibratório. Nós vamos aprender isso aqui na aula de médiums, mediunidades, né? Aulas que a gente vai ter ainda no ciclo básico. Ou seja, à medida em que eu organizo o meu padrão vibratório, elevo o meu pensamento, eu mudo a energia minha e das coisas que estão à minha volta e me conecto com a mesma energia. Então a prece tem essa função também. E se nessa prece eu incluo me conectar com Deus, ótimo. Se eu preciso me conectar com Deus que eu estou imaginando que está lá na montanha, ótimo. Deus da natureza, preciso estar numa cachoeira, ótimo. Não, Deus está dentro de mim, eu me conecto com Deus aonde eu estiver, no trânsito, ótimo também. Né? Eu estava vindo aqui no caminho, manifestação, tudo parado, previsão de chegar em 1 hora de atraso. Deus, faça alguma coisa. Ele não mandou um helicóptero, ele falou, se acalme aí, que a aula está rolando sem você, está tudo bem. Sacaram? Então é sobre isso. Existe um aspecto energético da prece, que é um aspecto que pode ser quântico, inclusive, na perspectiva de entender que ela muda o padrão vibratório, faz as células vibrarem diferente, envolve nossa matéria sutil, né? A gente vai estudar isso na aula 3, espíritos, e depois na aula 9, vida espiritual, eu sou composto por matéria sutil, como espírito, perispírito, essas coisas que vocês... de alguma forma. E aí a prece ajuda a organizar isso. Tem um aspecto energético bem relevante. Eu vou entregar no último minuto, combinado? Só para eu pedir a bênção ali, senão... Conexão com espíritos amigos e família espiritual. A prece tem essa função também. Né? Então, quando eu faço uma prece, eu posso pôr na minha prece as pessoas que já desencarnaram, as pessoas que eu tenho conexão, que seja meu amigo espiritual, que seja meu mentor, seja lá quem for. A prece serve para isso, porque é um momento de olhar para dentro, pensar, se colocar em sintonia vibratória e aí sintonizar. A gente vai estudar em mediunidade, que a mediunidade, ou seja, a comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados, acontece mente a mente, vai ser nessa hora.
concentro, entro em sintonia e me comunico. Peço, agradeço, troco ideia, faço orientação, recebo orientação, discuto, só alivio a tensão, quero só dar uma relaxadinha aqui, valeu, obrigado, até logo, mentor. Não precisa me dar dica nenhuma, deixa comigo, mas fica por perto aqui só para eu dar uma respirada. E por fim, influência no físico, psicológico e espiritual. A prece, com certeza, tem essas propriedades, porque ao mexer com a energia, com a nossa vibração, com a nossa mente, a gente sabe que a gente trabalha muito bem o nosso corpo físico também. A gente vai somatizando as coisas, o psicológico, vai, né, descarregando isso no corpo físico e às vezes ele não aguenta o tranco. Ok? Para a gente fechar, a fé e a compreensão em Deus. Quando a gente fala da fé e a compreensão em Deus, começa a lidar com uma coisa bem tênue, né? Que é a fé. A fé está ligada a acreditar, né? E quando a gente fala aqui no Espiritismo, a gente propõe uma transcendência da crença cega. Não acredite só porque é para acreditar, só porque Deus é Deus, né? Questione, busque entender, coloque na sua fé uma crença que não seja cega, que seja raciocinada, ou seja, entendi, faz sentido ele ser uma segurança psicológica, faz sentido ele ser a causa primeira de todas as coisas, porque eu já vi Tomás de Aquino fazendo isso no século XIII, dizendo que tem uma coisa incriante que criou tudo, tem uma coisa que não se movimenta, parada, que movimentou tudo, ótimo. Então assim, usa o raciocínio, usa o conhecimento, usa o estudo para que essa relação com Deus deixe de ser só céu e inferno, Deus me proteja, né? E vá para um lugar de conexão e de entendimento. Essa é a proposta da fé na compreensão de Deus. Raciocínio, emoção, discernimento e lógica. Cuidado com a busca de Deus no externo, né? Parta da ideia de que nós somos centelhas divinas e não busque Deus lá fora só. Né? Se ele ainda está lá fora por algum motivo, tenta entender que tem uma parte dele que está dentro também. Né? Uma coisa que me deixa bagunçado, às vezes peraí, se ele está aqui dentro, como que ele está criando as coisas lá fora? Ah, mas é que tem vários pedacinhos, é assim que eu entendo. Tem vários pedacinhos de Deus fazendo as coisas acontecerem. Nós, cada um. Centelha divina, centelha é uma fagulhazinha. Né? E essa é uma forma talvez de... Ah, ficou mais fácil, entendi. Tem um Deus cuidando da mesa, da cadeira, do gatinho, do peixe, do papagaio, do periquito, das pessoas, do carro, do engarrafamento, de tudo. Então começo a ver que talvez Deus esteja em tudo e ao mesmo tempo dentro de mim. Né? E Deus de dentro para fora, que é uma proposta de sentir Deus ao invés de acreditar em Deus. Né? Ou seja, sentir Deus vai ser de dentro para fora, porque para sentir tem que estar dentro da gente. Né? E aí a gente vai sentindo Deus e entendendo o papel de Deus na nossa vida e em nossa volta, né? Ou seja, na humanidade, ou seja, na nossa encarnação de um aspecto mais amplo, em volta, em tudo que está relacionado a Deus. Aí tudo bem eu entender Deus na cadeira, Deus na água. Se eu sinto Deus, eu percebo que Ele está presente nas coisas que Ele criou. Olha o que Adenauer fala no livro de vocês aí do básico. A fé em Deus significa a compreensão lógica e sentida de sua existência. Né? Aí sim é uma fé em Deus. É lógica, porque eu entendi, raciocinei, e é sentida. E aí, gente, olha, consegui, rapaz, arrasei no tempo. Desafio, hein? 40 minutinhos a menos e a gente vencer Deus, mas vocês colaboraram, porque se uma pergunta acontecesse, abre um portal mágico e a gente... Brum. Gente, qual que é a ideia, né? Muita gente sai dessa aula cheio de crise, porque a gente começa a falar de Deus numa proposta lógica, raciocinada. Mas não mergulhem na crise assustadoramente, vão no tempo de vocês. Né? Aquilo que eu falei que faz sentido, use para refletir. Aquilo que eu falei que não faz sentido, deixe guardado ou descarte. Deixe guardado para depois. Não, vou pensar nisso só daqui a um ano. Não vou pensar isso nunca. Esse Plínio é maluco. Tá tudo bem. O que eu quero dizer é, olhem e se abram para uma proposta de discutir essa crença, essa fé em Deus de uma maneira raciocinada e lógica, que isso é um pressuposto importante da forma como a gente estuda o Espiritismo aqui nessa casa. Tá bom? Obrigado, valeu. Obrigado pelo